A família é o primeiro grupo social a que pertencemos. O termo família deriva do latim famulus, que significa escravo doméstico. Foi criado na Roma Antiga, onde os dependentes inclui-se a esposa e os filhos. Assim, a família greco-romana compunha-se de um patriarca e seus famulus, esposa, filhos, servos livres e escravos. O tema família ocupou um importante lugar nas preocupações dos cientistas sociais e dos antropólogos e outros estudiosos se concentraram muito tempo sobre livros, fotografias, escritos e pinturas, procurando entender a origem da família, sua organização e seu funcionamento no decorrer do tempo. Tal tarefa tem sua complexidade pelo fato da família estar sempre em transformação, devido à exigência social de cada época. Atualmente ainda temos bastante dificuldade para conceituar família, mediante a sua complexidade. Osório nos diz que a família não é uma expressão passível de conceituação, mas tão somente de descrições, ou seja, é possível descrever as várias estruturas ou modalidades assumidas pela família, através dos tempos, mas não defini-la ou encontrar algum elemento comum a todas as formas em que apresenta este agrupamento humano. Osório, 1996. Em um processo histórico, por uma questão de sobrevivência, os homens precisam unir-se em grupos para sobreviver. Chegar à idade adulta era muito difícil, tamanhas as dificuldades enfrentadas na natureza. Essa consciência, portanto, resultou-se em centenas de anos de tentativas, até que finalmente os homens perceberam que em grupos a chance de se manterem vivos era maior. Dessa época, do chamado grupo primitivo, até chegar à nossa atual e complexa formação familiar, passaram-se milênios. Por um homem ser um animal, o mesmo necessita de cuidados para manter-se vivo, apesar de sua fragilidade humana. Movido pelas necessidades básicas de sobrevivência e segurança, foi criando meios de organização e de defesa para sobreviver na natureza. A humanidade desenvolveu-se a tal ponto que o processo de surgimento de comunidades torna-se uma necessidade. Os membros familiares constituem-se as pessoas mais importantes da vida do indivíduo, justamente no período infantil em que estabelecem os fundamentos da personalidade que é o conhecimento, citou Antunes, 1996. O primeiro refere-se à ausência de uma figura de confiança capaz de fornecer o tipo de base segura, necessária em cada fase do desenvolvimento. A segunda refere-se à capacidade do indivíduo para reconhecer a base segura. Com o surgimento da escrita fica mais fácil a transmissão de conhecimento determinados pela classe dominante. Houve uma transformação na família em resposta à economia capitalista que até hoje domina o mundo ocidental. A família então se transforma de forma radical, a mulher mesmo recebendo um salário baixo. Precisa ajudar no orçamento de casa e as crianças são entregues à escola. O sistema capitalista domina a corrida pelo dinheiro, avança e determina o tempo que as famílias têm para dedicar aos filhos. As grandes transformações ocorridas na sociedade e na economia têm acarretado grandes mudanças na estrutura familiar. Parecem arranjos familiares diferentes, além da diminuição no seu tamanho. Temos hoje um grande número de famílias reconstituídas, fruto de separações, divórcios e novas uniões. As relações familiares estão cada vez mais complexas. A participação dos pais na escola é uma necessidade contemporânea, almejada por todos que fazem parte do contexto escolar, independente de ser ensino fundamental ou educação infantil. Lidar com famílias hoje é lidar com a diversidade, famílias intactas, famílias em processo de separação e muitas outras. Pode-se observar que existe, sem dúvida, uma alteração radical do modelo tradicional de família, em que o homem era o único provedor, ficando evidente a mudança do papel da mulher na família. As novas configurações familiares, tão diferentes da família tradicional, mostram-nos uma nova realidade. As reconstruções familiares acarretam, obviamente, mudanças significativas no campo relacional familiar, provocando a emergência de situações sem precedentes para as quais não há experiências prévias na evolução da família que possam servir de referência para balizar o processo de assentamento sociocultural dessas novas formas de convívio social. Portanto, também não se pode continuar ignorando a importância fundamental da família na formação e educação de crianças e também de adolescentes. Entretanto, é preciso analisar a sociedade moderna, observando-se que uma das mudanças mais significativas é a forma de como a família atualmente se encontra estruturada. Aquela família tradicional, constituída de pai, mãe e filhos, torna-se uma raridade.
Atualmente existem famílias dentro de famílias. Ao nascer, compete aos pais socializar a criança, incluindo-a no mundo primeiramente através do ensino da língua materna, comunicação verbal, o relacionamento afetivo e positivo, mostrando-lhe sempre as regras de convivência em grupo, englobando aspectos de boa conduta, ou seja, estratégias disciplinares e de controle, enfatizando a educação no geral, uma boa base. A escola, é claro, tem sua contribuição no desenvolvimento desse indivíduo, porém, mais focada na aquisição do saber. Neste contexto, a escola deve visar não apenas a preocupação de conteúdos, mas ir muito além, buscando a formação do cidadão inserido, crítico e transformador, já que a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento das ideias e valores. De acordo com Bock, Furtado e Teixeira, 1999, o grupo familiar tem uma função social determinada a partir das necessidades sociais, sendo que entre suas funções está, principalmente, o dever de garantir o provimento das crianças para que possam exercer futuramente atividades produtivas, bem como o dever de educá-las para que tenham uma moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem. Nesse mesmo sentido, Oliveira, em 2002, resume a função da família dizendo que a educação moral, ou seja, a transmissão de costumes e valores de determinada época, torna-se nessa perspectiva seu principal objetivo. A família não tem condições de educar sem a colaboração da escola. E ainda Lopes acrescenta: a escola não tem condições de educar sozinha sem a participação e compromisso dos pais. No entanto, os pais precisam ter claro que cada um tem uma função e um objetivo a alcançar com a criança, e não podemos misturar as funções. Devemos mostrar a escola como ela é e funciona, e não como os pais gostariam que ela fosse. É notável que a escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores, que é permeado por conflitos, problemas e diferenças. E é nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que o indivíduo processa o seu desenvolvimento global. Trata-se de um ambiente multicultural que abrange também a construção de laços afetivos e preparo para inserir na sociedade.